Com a invasão de Napoleão Bonaparte a Portugal, ocorreu a vinda da família real ao Brasil, além da vinda de cerca de 15.000 pessoas. A família real se estabeleceu no Rio de Janeiro e aumentou os impostos, o que desagradou muitas províncias, pois o poder ficou centralizado neste local. O Brasil era um território desagregado, ou seja, não havia unidade territorial e cultural. Um exemplo é o povo da região das Minas que se chamavam de mineiros e não de brasileiros. Não havia uma união em torno do Brasil, ou seja, o termo brasileiro não era comum na América Portuguesa. Os líderes portugueses passaram a planejar uma atenção maior ao Brasil, tornando uma única unidade territorial. Mesmo antes da invasão de Napoleão, eles já tinham essa ambição. Então, intelectuais luso-brasileiros passaram a defender a unidade territorial do Brasil, buscando modernizar e munir de estrutura o Brasil. Isso ocorreu para buscar uma melhor exploração econômica do território brasileiro. Um dos primeiros atos de Dom João VI, após sua chegada ao Brasil em 1808, foi a abertura dos portos brasileiros ao comércio internacional, rompendo o monopólio econômico de Portugal. Em 1815, o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Após a Revolução Liberal do Porto, Dom João VI foi exigido em Portugal em 1820. Dom João VI voltou a Portugal em 1821 e deixou seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil. Dom Pedro também foi solicitado em Portugal, porém não cumpriu a solicitação e em 7 de setembro de 1822 proclamou a independência do Brasil. As províncias desejavam maior autonomia e uma constituição para colocar fim ao absolutismo, ou seja, o rei deveria estar limitado pela lei, assim como todo o povo. Em 1823, foi formada a Assembleia Constituinte para criar uma constituição para o Brasil. No entanto, os deputados defendiam uma monarquia constitucional limitada, enquanto Dom Pedro I queria mais poder. Em 1824, Dom Pedro dissolveu a Assembleia Constituinte e impôs a Constituição de 1824, que estabeleceu o poder moderador, dando ao imperador controle sobre os outros poderes. Confederação do Equador, 1824. Foi uma revolta separatista em Pernambuco contra o governo centralizado de Dom Pedro, foi liderada por Frei Caneca e outros republicanos. Essa revolta foi duramente reprimida pelo governo imperial. Guerra da Cisplatina, de 1825 a 1828. O Brasil entrou em guerra contra as Províncias Unidas do Rio da Prata, atual Argentina, pelo controle da Cisplatina, atual Uruguai. O conflito terminou com a independência do Uruguai, em 1828, e foi um grande desgaste para o governo de Dom Pedro I. Crise e abdicação de Dom Pedro I, 1831. O governo de Dom Pedro I ficou cada vez mais impopular devido à sua postura autoritária, problemas econômicos e envolvimento com conflitos externos. Em 1831, após a Noite das Garrafadas, conflitos entre brasileiros e portugueses no Rio de Janeiro, Dom Pedro abdicou do trono em favor de seu filho, Dom Pedro II, que na época tinha apenas 5 anos. Com a abdicação de Dom Pedro I, o Brasil entrou no período regencial, de 1831 a 1840, no qual o país foi governado por regentes até Dom Pedro II assumir o trono. No período regencial o Brasil continuava sendo uma monarquia, mas sem um rei no poder, houve um aumento das revoltas. Como não havia um imperador forte no poder, diversas províncias tentaram obter mais autonomia, gerando várias rebeliões. O Brasil foi governado por regentes devido à menoridade do futuro monarca. O período regencial foi uma das fases mais turbulentas da história do Brasil, com disputas entre grupos políticos e revoltas populares. Apesar disso, foi um momento importante de transição que consolidou o Brasil como uma nação independente e unificada. Com tantas revoltas e instabilidade política, o grupo Partido Liberal começou a pressionar para antecipar a maioridade de Dom Pedro II. Em 1840, foi aprovado o golpe da maioridade, declarando Dom Pedro II apto para governar com apenas 14 anos, dando início ao Segundo Reinado. O Segundo Reinado no Brasil foi o período em que Dom Pedro II governou o país, de 1840 a 1889. Esse período foi marcado por estabilidade política, crescimento econômico e grandes mudanças sociais. Política, parlamentarismo às avessas.
O Brasil adotou um sistema parlamentarista, mas o imperador tinha o poder de interferir diretamente, dissolvendo o parlamento e nomeando novos primeiros-ministros. Existiam dois partidos principais, Partido Conservador e Partido Liberal, que alternavam no poder, mas tinham ideias semelhantes. Economia, café e industrialização. A economia era impulsionada pelo cultivo e exportação do café, principalmente no Sudeste. Houve início da industrialização, com incentivo à produção nacional. Construção de ferrovias, modernização dos portos e expansão do telégrafo. Questão escravista e abolição da escravatura. Durante o Segundo Reinado, o Brasil começou a sofrer pressão externa e interna para acabar com a escravidão. Principais leis que levaram à abolição. Lei Eusébio de Queiroz, 1850 proibiu o tráfico de escravos. Lei do Ventre Livre, 1871 libertou os filhos de escravizados nascidos a partir desta data. Lei dos Sexagenários, 1885 libertou escravizados com mais de 60 anos. Lei Áurea, 1888 assinada pela Princesa Isabel, aboliu a escravidão no Brasil. Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870. O Brasil, junto com a Argentina e Uruguai, formou a Tríplice Aliança contra o Paraguai. O conflito desgastou a economia e o exército brasileiro ganhou força política. A queda da monarquia, 1889. O apoio ao regime monárquico começou a enfraquecer. A elite rural ficou insatisfeita com o fim da escravidão. O exército, fortalecido pela Guerra do Paraguai, queria mais influência. Os republicanos ganharam força e passaram a defender a mudança de regime. Em 15 de novembro de 1889, a monarquia foi derrubada pelo golpe republicano liderado por Deodoro da Fonseca, e o Brasil se tornou uma república.